A árvore do conhecimento do bem e do mal era a única árvore cujo fruto Deus proibiu Adão e Eva de comer. Deus avisou ao casal que comer do fruto dessa árvore os levaria à morte. Entretanto, o texto original não confirma que fruto era esse. Apenas descreve o fruto como sendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a principal teoria sugere que as primeiras traduções do grego antigo para o latim inseriram o conceito da maçã. Isso porque o grego usava a palavra pomos, traduzida como maçã. Originalmente, no entanto, a palavra poderia se referir a qualquer fruta que tivesse um formato parecido, assim como figo ou pera. No entanto, apesar de muitas teorias sobre o assunto, para a nossa vida cristã, isso não é importante. O importante para nós é focar no fato que houve ali a desobediência ao mandamento de Deus. Um pecado que mudou a trajetória daquilo que Deus desejava para a humanidade. Deus sabia que Adão e Eva pecariam e trariam desta forma o mal, o sofrimento e a morte ao mundo. Por que então Deus colocou a árvore no jardim do Éden e permitiu que Satanás tentasse Adão e Eva? Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para dar a Adão e Eva uma escolha. Deus permitiu que Satanás tentasse Adão e Eva para forçá-los a fazer esta escolha. Adão e Eva então escolheram, por seu livre-arbítrio, desobedecer à vontade de Deus e comeram do fruto o qual o Senhor ordenou que não o comessem. Como resultado disso, o mal, o pecado, o sofrimento, a enfermidade e a morte têm trazido aflições e dor ao mundo desde então. Deus passou uma ordem direta e clara a Adão: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Comparemos então a fala de Deus com a fala da serpente se dirigindo a Eva. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Notem que é como se a serpente tivesse substituído Deus e soubesse ainda mais do que ele. A princípio, ela fez apenas uma pergunta: foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Dando a entender que a mulher talvez tivesse entendido mal a ordem divina. Porém, em seguida, Satanás questionou abertamente as intenções de Deus e até o contradisse. O fato é que o ataque de Satanás envolvia duas questões: a morte e o conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus afirmou de maneira clara e enfática que a morte dele seria certa, Satanás disse ao contrário e afirmou que eles não morreriam, levando a entender que os humanos eram imortais. Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, Satanás os encorajou a fazê-lo, pois ao comê-lo, disse ele que seriam como Deus. Esses dois argumentos de Satanás, imortalidade e semelhança com Deus, convenceram Eva de comer o fruto. É preocupante o fato de que tão logo a mulher decidiu desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, ela se comportou como se Deus não tivesse mais presente e tivesse sido substituída por ela mesma. O texto bíblico alude a essa mudança de personalidade. Na avaliação de Eva sobre o fruto proibido, a Bíblia usou a linguagem de Deus. Quando é dito: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer,
Isso nos leva à avaliação de Deus sobre sua criação quando é relatado: "E Deus viu que era boa". Isto é, trocou a concepção de Deus por sua própria concepção. Com isso, ficou fragilizada e Satanás então deu o seu golpe fatal. A má decisão de Adão e Eva é que, em última análise, criou a demanda para que Jesus Cristo morresse na cruz e derramasse seu sangue em nosso lugar. Unicamente é através da fé em Cristo que podemos ser libertos das consequências do pecado e livres do nosso próprio pecado. Que possamos ecoar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, quando diz: "Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? A graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor". Consumado o pecado, Adão e Eva procurou se esconder da presença de Deus. Assunto esse que veremos na próxima lição. Que Deus te abençoe e até a próxima.